Boa tarde. Hoje, dia 20 de julho, é o dia de aniversário de Alberto Santos Dumont, esse genial brasileiro que encantou o mundo inteiro com a sua coragem, com a sua ousadia, com a sua bondade, com o seu desprendimento, com a sua criatividade, com a sua engenhosidade, com a sua o seu desprendimento de tudo que ele fez. Um homem que nunca registrou um invento seu. Ele nunca tirou patente de nada. Ele deixou tudo, até mesmo coisas simples, como por exemplo, ele havia tirado um relógio de bolso, na época todos os relógios eram de bolso, botava num bolsinho pequeno que fica na calça, dentro do bolso maior. E as pessoas tiravam para olhar. Mas ele, como estava usando as duas mãos para poder fazer o balão dirigível, ele precisava de um relógio no pulso. Então ele idealizou uma pulseira para prender o relógio de bolso, que era maior do que geralmente é o relógio de pulso, no seu punho. No punho da mão esquerda, que é onde sempre se usa o relógio, né? E aí ele... um amigo seu de Paris, chamado Cartier, ele gostou da sugestão e falou assim: Alberto, eu posso usar isso e produzir? Você pode. Mas você não vai querer nada? Não, pode fazer. Então ele nunca tirou patente de nada. É esse genial brasileiro que amava a França e o Brasil e que usava dois tracinhos entre o Santos e o Dumont, que era o seu nome de origem francesa, para dizer que ele tinha tanto amor ao Brasil quanto à França. É aquele que chamou o seu primeiro balão de Brasil, que diz assim: o meu primeiro balão, o menor, o mais lindo, o único que tem um nome, Brasil. E que em 1948 enviou, através de Chico Xavier, uma carta para o meu pai. E meu pai havia viajado de trem do Rio para Belo Horizonte e ele disse que ele não conseguiu dormir, que essas viagens aconteciam à noite, ele não conseguiu dormir, ficou pensando e lembrou muito de Santos Dumont, né? Da tristeza do final da vida dele, de ver os aviões sendo usados na Revolução constitucionalista, né? Onde São Paulo queria se separar do Brasil, essas coisas da história do Brasil que a gente não estuda muito, né? E ele ficou triste por ver o avião sendo usado, brasileiros matando brasileiros, e aí teve um golpe contra si mesmo e ele tirou a própria vida. Então ele diz assim: amigos, Deus vos recompense. A lembrança da prece me comove as fibras mais íntimas, que o pai orou muito por ele durante a viagem. O espírito liberto esquece o homem prisioneiro. A alvorada não entende a sombra. Tenho hoje dificuldade para compreender a luta que passou, e não fosse a responsabilidade que me enlaça ainda o campo humano, em vista das aflições que me povoaram as últimas vigílias na carne, preferiria que as vossas recordações, ainda mesmo carinhosas e doces, não me envolvessem um nome de lutador insignificante. Ele não queria mais ser lembrado como grande, como detentor de títulos humanos, né? Descobrir caminhos sempre foi a obsessão do meu pensamento. Reconheço hoje, porém, que outra deve ser a vocação da altura. Dominar continentes e subjugar povos através dos ares será talvez extensão de domínio da inteligência perversa que se distancia de Deus.
facilitar a comunicação entre as criaturas que ainda não se entendem, possivelmente será acentuar os processos de ataque e morte, de surpresa nas aventuras da guerra. Dolorosa é a situação do missionário da ciência que se vê confundido nos ideais superiores. Atormentada vive a cultura que não mais alcançou o cerne sublime da vida. Terei errado buscando rotas diferentes? Certo não. O mundo e os homens aprenderão sempre. A evolução é fatal. Todavia, recolhido presentemente a humildade de mim mesmo, procuro caminhos mais altos e estradas desconhecidas no aprendizado do roteiro para o Cristo, Senhor de nossas vidas. Não há voo mais sublime que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se localiza na própria consciência, quando deliberamos converter-nos ao bem supremo. Sejamos descobridores de nós mesmos, alcemos corações e pensamentos ao Cristo, aprimoremo-nos para refletir a vontade soberana e divina do alto por onde passarmos. Humilharmo-nos para servir em nome dele é o caminho da verdadeira glória. O trabalhador que prepara as possibilidades para ser útil jamais se esquecerá de endereçar reconhecimento às flores que se lhe desabrocham na senda. Crede, não passo de servidor pequenino, que o Senhor nos enriqueça com a sua divina bênção. Alberto Santos Dumont. E, como eu disse, ele havia pensado muito em Santos Dumont durante a viagem, e isso está relatado no livro 30 anos depois, 30 anos com Chico Xavier, e Chico também explicou ao meu pai que desde que ele tinha desencarnado em 1932, ele preferiu não se manifestar espiritualmente como Santos Dumont. Então, ele pediu aos mentores que ele fizesse uma redução perispirítica. Isso aí gerou uma grande confusão, porque uma pessoa amiga de papai que conhecia essa história, ela relatou isso para outras pessoas, e um companheiro de uma outra cidade escreveu um livro chamado Ícaro Redimido, em que ele faz uma interpretação absolutamente equivocada do que foi esse processo de redução perispirítica, em que ele se tornou criança na vida espiritual. Chico dizia que as pessoas chegavam procurando Santos Dumont e ninguém encontrava Santos Dumont porque ele era uma criança. E quando Nina desencarnou, isso foi em 1932, quando Nina desencarnou em 1935, ele se afeiçoou a ela, os dois, por uma ligação de outras eras do passado, ficaram juntos, e em 1944, ele escreveu uma carta também mediúnica, através de Chico, para papai, assinando com o nome de uma criança. Essa criança era a criança que Nina, enquanto estava encarnada, ela sonhava em ter. Era o filhinho que ela queria ter. E, inclusive, ela e papai, como namorados, eles se escreviam e ela mandava notícias do Liu, que nem existia ainda, era uma criança imaginária. E meu pai, como noivo dela, aceitou ser o pai de uma criança imaginária. Quando ela desencarnou, ela viu que a criança imaginária existia. E ele se apresentou a ela como o filho dela. Eu sou seu filho, meu nome é Liu. E era o Santos Dumont em forma de criança. Então, esse Liu escreveu para o papai a seguinte mensagem em 1944. De um filhinho espiritual. Papai,
quando chega a noite, diz mamãe banhada em luz. Vamos, Liu, orar por ele, em preces ao bom Jesus. Diz mamãe, dai-lhe, Jesus, do vosso divino pão, e eu digo, do pão de luz da vossa consolação. Mamãe roga, dai-lhe, mestre, espírito de servir, e eu peço com forças novas para as glórias do porvir. Mamãe pede, mestre amado, ajudai-o a caminhar, e eu digo, inspirai-lhe a vida nas bênçãos de nosso lar. E assim nós ambos pedimos, na fé que nunca se esvai, as bênçãos do bom Jesus, as suas provas de Pai. Que Deus lhe conceda sempre coragem para a missão. É o que deseja, papai, o filho do coração, Liu. Isso foi em 1944, meu pai só se casou em 1954. Ele falava nas provas de pai para um rapaz que não tinha nem envolvimento. Ele era um viúvo de Nina Aroeira, ele não tinha envolvimento emocional, afetivo, assim, para namoro com ninguém. Ele só veio a ter com mamãe a partir de 1951, casou em 1954. E aí ele vive uma vida, reencarna como o primeiro filho de meu pai e mamãe, tem uma queda e vive quase 17 anos como tetraplégico e desencarna e volta a escrever. E mais uma vez escreve desde 1973 ele começa a escrever por Chico Xavier, quando ele desencarna já pela vida de Carlinhos, né? E em 1975, no dia 26 de julho, muito próximo do aniversário de Santos Dumont, ele escreve uma poesia também por Chico para papai, que estava lá em Uberaba, chamada Prenda Maior. Papai querido, eis-nos juntos. A morte é simples mudança, a vida nova me alcança em lindo recomeçar. No entanto, em tudo que vejo, minha ventura consiste em saber que o céu existe na bênção de nosso lar. Com meus cadernos felizes de pequeno marinheiro, estudando o mundo inteiro, nada achei de mais valor que a nossa união bendita nos caminhos que transponho, em nosso ninho risonho, entretecido de amor. Douradas pompas da terra, louros suspensos da história, brilhos de estampa ilusória, renome vazio e vão. Monumentos e honrarias não valem a frágil parcela da riqueza viva e bela que temos no coração. De cada excursão que faço, regresso ao nosso recanto e sinto que me levanto para colher nova luz. Com mãezinha em nossos passos, nós dois e os irmãos queridos estamos fortalecidos para a união com Jesus. Papai querido, sigamos. Ontem, púrpuras faustosas, espadas, festas e rosas, que o tempo exibe em museus. Hoje é a trilha diferente de culto ao bem e à verdade, na conquista da humildade. Aprenda maior com Deus. E é assim que eu queria fazer essa homenagem a esse espírito excelso que é Santos Dumont, que teve a sua memória de uma certa forma aviltada por um livro mediúnico que é estudado por muita gente. E eu, na minha inferioridade,
quando eu sei que alguém está estudando esse livro e vem me conversar comigo, eu alerto, ó, esse livro é um livro, O Ícaro Redimido, é um livro de uma mistificação grosseira, que usa através da empolação das palavras, através de espíritos pseudo-sábios, usa uma empolação verbal para enganar. Falo isso para todo mundo. As pessoas que continuam dizendo assim, não, mas eu quero ler. Sim, é o direito. Meu pai dizia, há os que gostem dos olhos e os que gostem da remela. Então, quem quer ficar com a remela, que fique. Isso aí é o direito de cada um. Mas eu não torno a dialogar com essas pessoas. Para mim, essas pessoas, o dia que elas quiserem não me falar mais sobre isso, sobre essa ofensa a um espírito que está dentro do meu coração, é meu irmão, não é falta de perdão, mas eu também não quero ficar de lambimento com pessoas que ferem meu irmão e ferem de uma forma grosseira, inútil, desnecessária. Isso é a minha inferioridade. Mas eu estou aqui abrindo o coração para todos, dizendo o valor que tem esse espírito, Santos Dumont, o valor espiritual. Em toda a história da mediunidade mundial, até que alguém me prove que existe outra história com a mesma característica, foi o único espírito que se comunicou através de um médium, no caso Chico Xavier, antes de reencarnar. Reencarnou, desencarnou e depois de desencarnado torna a escrever por esse mesmo médium que o recebera antes da sua reencarnação. Então é o único caso descrito com essas características, até que alguém mostre, comprovadamente que houve essa situação em outra circunstância e com outro médium, porque Chico afirmou com ele, o único espírito que havia se comunicado antes de reencarnar e depois de desencarnar, ou seja, que Chico conheceu esse espírito antes dele reencarnar, conheceu ele encarnado quando ele ficou conosco lá em Atafona em 1967 e reconheceu novamente ele desencarnado em 1973, quando ele se comunicou pela primeira vez por Chico Xavier depois da desencarnação. Então o Chico o viu em 3 momentos diferentes. E para não dizer que não foi mais, ele o conheceu também em 1948, na personalidade de Santos Dumont, quando ele deu essa mensagem que eu li, a primeira que eu li aqui. Então, esse espírito grandioso, bondoso, desprendido, é esse espírito que nós queremos celebrar o seu dia hoje. Que ele receba os nossos pensamentos, as nossas vibrações, e nós da Escola de Jesus Cristo temos a alegria de, desde o meu tempo de meu pai, reverenciarmos a memória de Santos Dumont. Nós temos em nosso museu várias fotos dele, várias souvenirs que lembram assim a trajetória desse brasileiro que honra a história do Brasil. Tão poucos brasileiros que honram a nossa história. Nós podemos dizer que Alberto Santos Dumont honra a história do Brasil. Que ele receba os nossos pensamentos, as nossas vibrações, e que do plano espiritual possam descer sobre ele as graças divinas, a fim de que nós, presenciando este momento tão edificante, possamos também ser beneficiados desse banquete de luz. Obrigado, Senhor. Assim seja.